Olá, vocês estão bom? Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida, cola. Fica colado com o Giga, é isso. E se você não é meu inscrito, muito prazer, eu sou o Giga, eu acompanho os preços de hardware do Brasil e tento te indicar onde está o produto mais barato, tá? É isso aí. O link do meu Discord está na descrição. É importante que você esteja no Discord, porque é lá onde pinta as primeiras promoções, beleza? O Apoia-se está na tela. Gosta do meu trabalho? Quer me dar uma ajuda? Quer me dar uma força? Quer me dar um presente? Fique à vontade. Doe de coração a partir de R$ 1. Eu recebo com muita gratidão, qualquer valor. Que Deus tocar no seu coração se quiser contribuir com esse trabalho, contribua. Parte das contribuições eu converto em sorteios das nossas lives, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa seu like, comente, compartilhe, fique à vontade e se inscreva no Giga. Pior que tá, não fica, porque você está entrando nessa comunidade que se uniu em prol do preço justo nesse país injusto, beleza? Estamos aqui na Magalu, né, a Magazine, e antes de tudo, né, feliz 2021 para vocês, tudo de bom sempre. A gente tem essa RTX 3060 Ti da GameWard. Presta atenção no que eu vou falar, não está no preço bom. Não está no preço bom. É vendido pela Magazine e entregue pela CTI Informática. A Magazine é uma empresa séria, então dá para a gente confiar, porque qualquer problema que der, a Magazine vai ter que te reembolsar, tá? R$ 4.000 não está num preço bom, né? Essa marca Game Award não é uma marca ruim, não. É uma marca ok, né? 4.000 não está num preço bom. Essa placa tinha que estar custando no Brasil estourando R$ 3.000. Essa 3060 Ti, ela equivale aproximadamente o desempenho da RTX 2080 Super, né? Então 4.000, presta atenção que eu estou dizendo, não é um preço bom. Porém, tem um porém. Tá 4.000 no cartão em 10 vezes. Continua sendo um preço ruim. Só que quando a gente observa Kabum e companhia, que cobra uma diferença de 15% no cartão, para estar R$ 4.000 na Kabum, essa placa tem que ser vendida a R$ 3.400 à vista, que é 15%, dá R$ 600. Então, para a Kabum te vender a 4.000 em 10 vezes, à vista tem que estar lá 3.400, entendeu? É isso que é a realidade. Então, assim, à vista essa placa por 3.400, se chegar, vai chegar no meio do ano, tá? Eu estou já te dando a prévia. Se chegar, pelos contatos que eu tenho nessas empresas, tudo indica que vai chegar a 3.400, 3.000 e pouco no meio do ano de 2021. Então, é uns 6 meses aí aproximadamente. Pode ser que chegue antes? Pode, mas é pouco provável. Quando eu falo assim, vai dar uma melhorada no final de janeiro, eu estava me referindo que vai chegar um novo lote de placas, a informação que eu tenho, porque no Brasil tem muita pouca placa no momento, então o preço deu uma subida. Chegando um novo lote de placas na Kabum, na Terabyte, na Pichau, vai criar uma concorrência, o preço vai dar uma leve reduzida, leve. Olha só, leve. Eu não estou falando que vai cair muito, estou falando que o preço vai dar uma aliviada leve, entendeu? Mas melhora mesmo, cara, é no meio do ano. Talvez final de fevereiro, final de março, talvez. Vai depender dos lançamentos, vai depender da indústria conseguir nos entregar uma boa quantidade de produtos. Então vai depender de uma série de fatores, né? Do comércio internacional, da política internacional do Brasil, da desvalorização do dólar, se o dólar vai continuar estável, depende de todos esses fatores. Então a gente dá aqui uma luz. Essa placa por 3.400 à vista, né, para a Kabum te vender a 4.000 parcelado, vai chegar na Kabum esse preço, vai, mas vai demorar. Entendeu? Infelizmente a informação que eu vejo, tá? Eu estou te fazendo também uma previsão, não sou Deus, eu estou te falando, mostrando o cenário, né? Você está no Brasil, então você já sabe. Então, esse preço aí, considerando que é uma 2080 Super, né, é um desempenho similar à 2080 Super, ela é melhor, ela ganha em alguns games, e a questão de Ray Tracing, ela se supera porque ela tem uma nova geração de Ray Tracing, né, de Tensor Cores. Então, assim, considerando isso, quem vai comprar no cartão não é uma loucura você pagar 4.000 em 10 vezes, não. Entendeu? Agora, ponto que eu estou chegando, não é uma loucura você pagar em 10 vezes para quem vai pagar no cartão. Entenderam agora? Então é uma coisa a se pensar, beleza? É isso aí. Temos também essa plaquinha aqui, que é a RX 5500 XT, de 4 GB, tá? Da Power Color.
na Terabyte, salve o pessoal da Terabyte. O que acontece, cara? Eu não gosto muito da estrutura dessa placa. Já falei que a Power Color é uma gigante chinesa, uma marca forte lá fora, principalmente na China, só que aqui no Brasil ainda está começando a caminhar no Brasil, né? Uma marca assim que a gente tem aquela confiança. A estrutura dessa placa, quando a gente para e observa aqui, ela é toda aberta, uma placa bem básica, a carenagem dela não é 5 estrelas, só que assim, cara, não tá tendo placa no Brasil, não tá tendo. E tipo assim, essa placa já foi vendida pela Combat por R$ 1.100 a Black Friday, passou a Black Friday, entre a Black e o Natal, a Combat fez por 1.180, depois fez por 1.160, no Natal fez por 1.150, acabou na Combat. A Terabyte trouxe por 1.200. Eu acho que a Terabyte poderia melhorar esse preço. A Terabyte poderia ter colocado uns 1.150, que foi o último preço que a Combat colocou. Tudo bem, mas você observa que é por volta desse valor, 1.100, 1.200, é um valor que está ok, não é que está bom, está aceitável, porque você não tem nada, nada no Brasil nesse preço. Infelizmente, tem uma escassez no momento. Então, se você considerar tudo isso, você está comprando na Terabyte, que é uma empresa séria, tem um ano de garantia, tem nota fiscal. É uma empresa que, apesar, quando tem problema, ela resolve. É uma empresa que não deixou ninguém na mão, a gente está acompanhando de perto, né? O pessoal é muito sério, o trabalho da Terabyte é um dos melhores, inclusive, entre as empresas grandes que tem no Brasil, a Terabyte, no ranking, né? Que eu faço aqui, pessoal, que eu tenho, assim, ajudado as pessoas, é a que menos dá problema. Dá problema? Dá, mas é a que menos tem reclamação é a Terabyte. A empresa está de parabéns por conta disso. É um preço ok, um preço que dá para comprar. E olha que acabou e voltou, entendeu? E só tá tendo na Terra, você pode procurar em qualquer lugar, não tá achando, cara. Esse preço tá um preço sim bom. Compensa você comprar, tem garantia, tem nota fiscal e garantia nota fiscal de 1 ano. Eu acho que sim, eu acho que vale a pena. Eu estou pensando em comprar para fazer testes no canal. Estou estudando porque no momento eu estou apertado. Porque essa placa ela tem evoluído muito, principalmente a versão dela de 8 gigas, essa versão de 4. Mas qual que é a diferença da versão de 4 versus 8? Pouca. A diferença é que você, na versão de 8, você tem o dobro de memória, você consegue colocar as texturas no Ultra sem perder taxa de quadros, né? Então você consegue trabalhar com presets melhores na versão de 8 gigas, mas o chip da placa é o mesmo, o poder da placa é semelhante. Então essa de 4 por 1.200 está num preço legal, não está ruim, entendeu? Eu compraria, igual eu tô te falando, eu tava querendo comprar para mim testar a questão minha, porque eu tô realmente apertado. Mas saiba que é um bom preço, até mesmo no cartão 1.380 não tá ruim de tudo não. Eu sempre peço a Terabyte para tentar padronizar os 10% pelo menos, mas já tá 13, tá melhor que a Kabum, né? A Kabum tá 15. Mas, né, é aquele negócio. Eu acho que quem está precisando, presta atenção, a pessoa está precisando, vale a pena ele comprar, entendeu? A pessoa que está precisando. Ah, eu tenho aqui uma placa aqui, eu tenho uma GTX 970, que equivale a 570. Compensa fazer esse upgrade? Não. Já tem uma placa de vídeo razoável, por que você vai fazer um upgrade? Entendeu? Você tem que esperar o preço melhorar. Então, compensa comprar para quem está realmente necessitado do produto. Entendeu? Porque o preço não tá bom. Então, eu vivo falando as mesmas coisas. Ó, só compra quem tiver necessitado. Quem puder esperar, já tem aí uma placa de vídeo, tá montando o PC aos poucos. Calma, cara. Você está montando o PCzão aos poucos, sabe que o produto não está num preço legal, espera. Né? É uma boa dica que eu dou para você. Agora não, eu tô com meu PC já completo, só falta a placa de vídeo aí. Compra, entendeu? E o que eu falo é o seguinte, essas placas de entrada na faixa de R$ 1.200 são interessantes porque, assim, a perda que você tem com relação a preço não é muito alta, porque essas placas, o preço de revenda delas são boas. Aí tem gente que fala assim, o Giga é estranho, ele fala que luta por preço justo, tenta nos ajudar. Aí o cara, quando a gente fala de usado, o cara fala uns preços absurdos. Cara, você tem que entender que eu te falo o que está acontecendo. O meu objetivo aqui é te mostrar onde está o melhor preço. A decisão é sua, não é minha. Agora, no mercado de usados, essa placa você vende por 900. Você concorda com o preço? Se não concorda, compra novo. Eu, por exemplo, compraria placa nova. Não quer dizer que eu estou te falando que você consegue vender por 900. Eu estou sendo um mercenário, um vendido, ou que eu estou sendo um hipócrita, ou não é isso. Vocês estão confundindo as coisas. Eu estou te falando que por 900 você vende.
concordando ou não, o cara tá vendendo por 900, entendeu agora a questão? Tô te falando o seguinte, a perda de preço na revenda é baixa. Entenderam agora o que vocês têm que entender? Agora, se a pessoa vai querer comprar usado ou não, é uma decisão dela. Eu acho que não vale a pena comprar nada usado. É minha opinião, eu não compro nada usado. A única coisa que eu compro usado é CPU no AliExpress. Agora o resto eu compro novo. É a minha forma de enxergar as coisas. Só que quando a pessoa me pergunta, e aí, daqui um tempo eu vou revender essa placa, qual o valor que eu acho? Eu tenho que falar para a pessoa o que está acontecendo no mercado. Hoje essa placa usada vale 900, 950. A gente concordando ou não concordando, é o valor que você encontra ela no mercado de usados, entendeu agora a questão? As pessoas às vezes confundem muitas coisas. Daqui um ano essa placa, eu acredito que você consiga revender por 800, 850. Não deve cair abaixo de 800, entendeu? Você vai perder dinheiro? Vai, você vai perder de 300 a 400 reais, só que você vai ganhar. Você vai ganhar com o quê? Você vai jogar, você vai se divertir, você vai usar o produto. Aí você vai vender por 800, você vai comprar o quê? A gente vai ter que olhar, porque vai ter novos lançamentos, mas você pode juntar um pouquinho de dinheiro nesse um ano, entendeu? Usar o produto, vamos supor que você acha uns 850 e tem uma placa boa por 1.500, você inteira e pega uma placa boa, porque às vezes a placa de 1.500 vai ser aí um poder de uma RTX 2060, então quer dizer, o salto para você vai ser legal. É melhor do que você comprar uma placa de 2.000, 2.500 reais, você vai perder mais dinheiro ainda, entendeu? Então, é nesses aspectos que eu falo com as pessoas as coisas. Bom, a versão dela de 8 GB está aqui na Kabum por 1.450. Algumas pessoas já me perguntaram por que eu não tenho, por que eu não estava trazendo isso. Porque o preço eu não acho muito legal. A Kabum estava vendendo por 1.400, ela subiu o preço para 1.450. Eu não gostei disso, por isso que eu parei de trazer. Por que eu parei de trazer também? Porque você tem uma outra placa que eu considero melhor, quase o mesmo preço. Então são coisas, às vezes, que eu trago ou não trago, depende muito do contexto da coisa, da minha visão, tá? Mas se você for no Discord e me pedir, eu trago em vídeo. Se você falar assim, não, Giga, traz, porque eu quero a sua opinião sobre esse produto, eu trago. Entendeu agora? E muita gente, foi até engraçado, que eu trouxe uma 1050 Ti esses dias aí, tava por 869 na Kabum, foi no feriado. Aí teve uma pessoa que começou a me mandou um comentário tipo de deboche, que eu tava indicando uma 1050 Ti, uma placa muito ultrapassada, que eu tava ficando louco. O cara tem que entender o seguinte, gente, presta atenção. Somos quase 20 mil pessoas. Tem inscritos e inscritos. E tem muitas pessoas que têm dúvidas. O cara viu uma 1050 Ti por 870, ele não conhece direito de hardware, tem muita gente aqui leiga. O cara pensa assim, será que essa placa é boa? O cara tem dúvidas. Aí as pessoas me perguntam, ô Giga, essa placa é boa? Aí eu faço um vídeo, coloco a placa, aí eu vou comentando sobre o produto para a pessoa entender se é boa ou não. Para chegar à conclusão dela, eu estou ajudando a pessoa. Mas não quer dizer que eu estou indicando aquele produto. Tanto é que na 1050 Ti eu deixei claro, se tivesse um 750 à vista, levando em consideração o atual momento que está muito ruim, e o desespero da pessoa que não tem nada poderia ser até razoável. Olha só as palavras que eu usei, não estou falando que é bom. Eu estou te explicando que é uma pessoa que não tem dinheiro mesmo, não tem jeito. Se tivesse por 750 poderia ser aceitável, porque ela não tem condição de investir 1.200 numa placa melhor. Entendeu agora o contexto? Tem pessoas que 400 reais é muito dinheiro para elas. A pessoa suou para conseguir 700 e poucos reais. A pessoa não vai ter 1.200, 1.300, entendeu agora? Vocês têm que entender o contexto da coisa que a gente tenta explicar para vocês. Entendeu? Eu sou um cara que eu tento deixar claro as informações do vídeo. Por exemplo, essa placa. Essa placa é uma excelente placa. Né? É aquela mesma CIG500 do mesmo fabricante. Só que aqui ó, ela tem 8 GB em vez de 4, tem 8. A diferença dela é R$ 250. Vale a pena? A diferença de 4 para 8 sempre foi isso, R$ 200. Eu acho que vale, porque você consegue jogar num preset melhor, uma qualidade gráfica melhor. Veja bem, eu acho que vale os 200 para a diferença de 4 para 8. Eu não estou falando que compensa comprar placa, então são coisas que vocês têm que estar atento que eu falo. Entendeu? A diferença, você pagar R$ 200 para o dobro de memória, para mim vale a pena, porque você com o dobro de memória, com 8 GB, você joga qualquer jogo no Ultra, qualquer um. Entendeu? Qualquer um. Tanto é que as placas high-end, né, há pouco tempo atrás, elas eram 8 GB. Então, assim, hoje com 8 GB você joga de tudo. Entendeu agora? E sem perca de FPS, porque a versão de 4 GB, como é só 4 GB, você às vezes não vai conseguir Ultra. Você vai conseguir um médio alto. A grande maioria dos jogos você já consegue um alto. Entendeu? Os jogos mais pesados, o médio alto. Ultra vai ser poucos jogos.
a versão de 4 GB. A versão de 8 GB você não vai ter limite. Você pode pôr no Ultra lá que, vamos supor, se a versão de 4 GB você tá num jogo pesado, tá rodando no alto, 4 GB você tá fazendo 60, a versão de 8 você vai estar rodando no Ultra fazendo os mesmos 60, porque você vai ter mais memória e o chip é o mesmo, ele já entrega 60 quadros, só que como você tem mais memória, você consegue alocar ali mais texturas, você consegue colocar ali mais qualidade gráfica, entenderam agora a diferença? A diferença é mais ou menos isso. Agora, por que, que eu acho que essa placa não compensa? E por que, que eu não trouxe ela nos últimos vídeos? É por conta dessa placa aqui que eu considero melhor. Você vai falar assim, mas a placa, Giga, ela tá R$ 1.600, é uma diferença de R$ 150, realmente vale a pena? Calma. Tá 1.600? Tá. Porém, você tem os cupons da Kabum que mudaram. O Emerson BR, você tem que colocar Emerson BR 21 no final, o número 21. Você tem que colocar aí o Tito FPS 21, entendeu? E também você tem que colocar aí o novo cupom que é o PCFX 21. Esses 3 cupons estão funcionando, tá? Eu vou colocar na descrição para você. Com os cupons você vai ganhar 5%. 5% é R$ 80, então vai sair por 1.520. Então você tem uma placa que é 1660 com overclock, né? É GDDR5. E aí? Ela é inferior a 5.500? Não. A GDDR5, isso é normal? Sim, quando a 1660 saiu, o lançamento dela era GDDR5. Aí a NVIDIA lançou a GDDR6 Super. Então toda 1660 que é GDDR6 é a versão Super. GDDR5 é a versão comum. Mas não quer dizer que uma placa GDDR5 ela é inferior a uma placa que é GDDR6. Depende do chip da placa. Entendeu? Você pega uma 1080 Ti, GDDR5, aí ela ganha de todas elas. Entendeu? Agora, o que você tem que analisar é um contexto geral. Não é só se a memória é GDDR6, não. Qual que é o chip da placa? Que é a eficiência da placa? E isso, realmente, você tem que ter mais atenção a essas coisas, entendeu? Essa placa aqui, qual que é o diferencial dela? PCIe, muita gente torce o nariz. Tudo bem, cara, respeito sua opinião. A empresa já fez BIOS Modular no passado, fez sacanagem, queimou o filme dela, mas ela tem lutado para se redimir e os nossos experts em hardware, pode ser que você não acredite nos caras. O Lucas Peperaio pegou a placa, colocou na mesa dele com uma câmera e foi desmontando a placa, mostrando o que tem na placa. Falando cada um desses componentes aqui, que eu sou um cara leigo com relação a componentes, eu não sou um expert. Mas o cara falou, cada MOSFET, cada VRM, cada capacitor, tudo que a placa tem, né, as fases dela, começou a explicar os modelos que tem, falou assim, olha, são componentes que são usados nas placas tops, que eu encontro nas placas tops. O cara falou isso, ele mostrou. Entendeu? Ah, ele fez uma montagem. Não, cara. Foi uma filmagem dele abrindo a placa e mostrando cada chip, cada componente, qual que é o modelo, ele dando zoom, mostrando o modelo, entendeu? Então, assim, ele deixou claro que essa placa tem sim uma construção legal, bacana. Essa placa aqui, pra você ter uma ideia, nem da PCIe. Na verdade, se eu não me engano, é de uma marca. É uma segunda linha da Galaxy. Uma segunda linha da Galaxy, entendeu? Só que a qualidade dos componentes é bons. E além disso, no Brasil, essa empresa dá 2 anos de garantia. E com relação à garantia, aqui está falando 1 ano, mas se você se inscrever lá na PCIes, ela te dá a garantia estendida, fica 2 anos de garantia. Então, o que acontece? Eu já considero essa placa melhor do que a SIG 500 XT. Eu já considero. Você tem 2 anos de garantia, ali você vai ter 1 ano. A estrutura dessa placa, a carenagem dela é melhor, é mais robusta. Você observa que, né, a estrutura da placa é mais robusta, é uma coisa nítida. A placa ela é mais bem construída, mais bem acabada, a outra placa é toda aberta aqui, ó. Olha só isso aqui. Parece aquelas placas antigas, entendeu? Essa placa aqui não. Você já observa que a própria estrutura aqui, a lata da placa é mais reforçada e melhor. E pelo que o Lucas falou, que ele é um cara que conhece, ele é um expert em hardware, que ele falou dos componentes internos da placa, legal, cara, bacana, 2 anos de garantia. Então, somando tudo isso, que eu já considero ela sim superior em relação à performance mesmo, não é, presta atenção, uma coisa muito grande. Tá? E eu vou provar isso, eu vou mostrar isso para você agora nesse vídeo. A questão da fonte, as duas placas, tanto a SIG 500 quanto a 1660 e até mesmo a 60 Super, você
vai precisar de uma fonte 450 watts de boa qualidade. Tá? Geralmente a gente indica, né, um conector de 8 pinos, e geralmente a gente indica as fontes aqui que a gente tem conhecimento, que a Teclab já aprovou, tá? Para a gente ter um crivo melhor para te indicar o produto. O que acontece? A diferença 1.520 para 1.450 é R$ 70. A diferença é R$ 70. E aí? Vamos supor que essa SIG 500 aqui tenha o mesmo performance dessa placa. Vamos supor isso, porque na prática isso vai acontecer, eu vou explicar daqui a pouco. Só que aqui você tem uma estrutura melhor, os componentes a gente sabe de componentes de boa qualidade pelos experts em hardware que a gente tem, que já fez uma análise da placa. Você tem 2 anos de garantia, quer dizer, você tem 3 fatores a favor da placa. E um quarto, que é o NVENC, porque a AMD tem um codec também para streaming, só que ele é inferior ao NVENC. Quem não sabe, o NVENC é o codec da NVIDIA para fazer live streaming, então ela não tem perda de performance em live, entendeu? Então, se você juntar o NVENC, 2 anos de garantia, entendeu? Componentes bons da placa, se eu não me engano, essa placa, igual eu estou te falando, ela na verdade não é fabricada pela PCS, a PCS apenas monta um projeto ali de refrigeração em cima da placa e revende. Só que é uma segunda linha da Galaxy. E essa questão da estrutura da placa em si já ser melhor, se você juntar esses fatores, é R$ 70. Na minha opinião, vale mais a pena. Entendeu? Agora, eu vou tomar a liberdade aqui de te mostrar esse canal aqui, que é o Sensei. Eu achei legal, o cara tá começando agora, tem poucas visualizações, o cara é um gringo. Eu achei o trabalho do cara muito interessante, entendeu? Ele testou aqui, ó, com 9900K, tá vendo? Uma Z390 Rockstrix, ele testou com dual de 16 a 3.200 MHz. Ele testou a SIG 508 GB, a 1660 comum e a 590. Ele testou 3 placas. E o teste dele, por que eu peguei o teste dele? 27 de dezembro. O cara testou agora. Então não tem esse negócio assim da gente falar, ah, o teste tem 1 ano, ah, o driver, ele é um driver ultrapassado. Não. Olha lá, no Odyssey ele testou tudo no muito alto, né? Olha lá, quando a gente pausa, olha só o que aconteceu. A 1660 está em 50 frames e a SIG 500 XT de 8 GB 50 frames. E a 590, que você nem acha para comprar no Brasil, só usada 48 frames. Então a gente observa que a placa, elas são muito próximas uma da outra, tá vendo? São muito próximas. Realmente, a SIG 500 XT teve um salto de qualidade absurdo, assim. A AMD conseguiu otimizar e melhorar muito o desempenho dessa placa, porque antigamente ela chegava a perder para a RX 580. Na verdade, ela empatava ali com a 580 de alguns jogos que ela até perdia. E eu te falo isso que basta você assistir a análise do Lucas Peparaio, que ele fez no lançamento da 5500. Só que a gente observa que a placa foi se desenvolvendo, ela foi sendo aprimorada, ela foi realmente sendo evoluída pela AMD, porque a AMD faz isso, ela lança um produto, ela vai trabalhando com os drivers daquele produto, ele vai ganhando performance. Isso aconteceu com a 1060 versus a 580. No lançamento da 580, ela perdia para a 1060, hoje a 580 dá um couro na 1060, entendeu? Então a AMD, ela é famosa por melhorar os produtos com o passar do tempo, entendeu? A AMD, eu vejo que ela se esforça muito para melhorar os seus produtos, entendeu? Olha lá, ó. Eu vou avançar aqui um pouco mais. E qual que é a diferença aqui se eu tivesse a versão da SIG 500 de 4 GB? A diferença você não vai conseguir rodar no muito alto. No muito alto você vai ter estouro de VRAM, né? Porque aqui, ó, 5.3 de memória, tá vendo? 5.2, 5.3. O muito alto desse jogo você joga em 5.3. Aqui, se você tivesse a 5500 XT, você teria que fazer um médio alto para você ter esse mesmo resultado. O alto, você ainda tem um FPS um pouco menor. Porque o alto, ela estaria no limite dos 4 GB. Agora o médio alto, você vai estar ali 3.8, você já não está no limite dos 4 GB. Ela consegue empurrar a mesma taxa de quadros. Entendeu a diferença das duas placas agora? Agora, vamos lá. Um outro jogo, que é o Forza 4. Olha, ele testou no Forza 4. Mesma coisa, praticamente um empate técnico. A diferença entre as placas é 1 FPS. 1 FPS, tá vendo? 1% aqui 75, 76, 72, 74, 91, 90.
91, 90. Tá vendo aqui? A diferença é 1 FPS, é um empate técnico. Hoje, a 5500 evoluiu num ponto que ela tem o desempenho da 1660 em alguns games, não é em todos os games, e vocês vão entender daqui a pouco. Quando a gente para aqui, a gente observa que a 590 chega até a ganhar das duas placas. Olha que interessante. Né? Interessante isso. E a 590 era a placa top da geração Polaris. Aqui, ó, no Jedi Fallen Order. Aí você já começa a observar que a 1660 já se sobressai. Né? Aqui, no caso, ó, a média aqui está dando 92 frames e aqui 78 frames. Está bem abaixo, é uma diferença já alta. E nós estamos falando aqui de 14 FPS, né? Já é um negócio mais agressivo. E a 590, 81, já é 11 FPS de diferença. Então, nesse jogo específico, a 1660 ela é melhor. Ela se sobressai mais, né? Com relação a 5500. Tá vendo? Agora vamos pro próximo jogo aqui pra gente analisar. Quer ver? Ó, esse aqui é o Red Dead Redemption 2. Ah lá. Se vocês quiserem ver, o cara tá testando geralmente no Ultra aqui, tá? Mas se vocês quiserem ver a configuração, basta pausar o vídeo e analisar. Aqui a gente observa, eu vou voltar aqui para a questão aqui da média, né? Pera aí. Aqui a gente observa que é o empate técnico novamente, 48, 47 média. Quando a gente observa o FPS na tela, 42, 40. Diferença de 1, 2 quadros. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Isso aí é o empate técnico. Então, no Red Dead 2, essas placas, as duas placas empatam. Agora, vamos avançar um pouco mais aqui. Quer ver? Vamos pegar um outro jogo que é o Control. Ah lá, no Control, a diferença 58, 48. A diferença aqui já está meio puxada. Já está o quê? 6 FPS a mais para 1660. Então, a gente teve empate técnico. Veja bem, empate técnico a gente teve no Forza, no Odyssey e Forza Odyssey e no Red Dead. A 1660 conseguiu ganhar no Jedi e agora no Control. Em 6 jogos, a 1660 ganhou em 2. E a 5500 XT empatou em 3, entendeu? Empatou em 3, né? Em 4, aliás, em 4 jogos. 4 empates e 2 vitórias para 1660. Aqui a gente observa aqui, ó, 50 a 44. São 6 frames a diferença. E a 590, 51. É uma diferença de 3 frames, né? Uma diferença mais apertada. Tá vendo? Mas a gente observa que 6 FPS já é uma coisa que já dá uma vitória para 1660. Battlefield 5, olha que interessante. Tudo no Ultra, né? E aí você tem um resultado interessante. Você tem a 1660 com 83 de média, a SIG 500 com 80. Quase um empate técnico. 3 FPS eu já dou a vitória para 1660. Quando é 1 FPS eu já dou a vitória, eu já dou empate técnico. Então 1 FPS empate técnico. A partir de 2 FPS a gente dá a vitória para a placa. Mas você observa que a diferença delas não é alta. No Control e no Jedi é alto, né? 6, 14 quadros é alto. Agora, já no Battlefield, no BF, é baixa. E quando a gente observa a 590, ela chega a ganhar da 1660, 87 contra 83. Interessante isso, né? Bacana. Mas 3 quadros não faz diferença, cara. A prática, para a pessoa que vai jogar, ela não vai perceber isso nunca, né? E assim, uma outra coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: quanto mais simples é o processador, menos diferença você vai ter. Então aqui a diferença é pouca, o cara está testando no 9900. Você vai pôr essas placas aí com 3.100, com 10.100, com 10.400, com 3.600. A diferença vai sendo um pouquinho menor, entendeu? Porque o processador é muito high-end, ele consegue empurrar o máximo, ele exige o máximo da placa. Um processador mais de entrada, mais intermediário, ele não vai ter a mesma exigência de um high-end sobre a placa de vídeo. Então essa diferença ainda reduz. Então eu posso te falar. Ó, mais um jogo, no caso o Metro Exodus, diferença de 2 quadros. Dá uma vitória para 1660 muito apertada, é quase um empate técnico, é quase um empate técnico. Onde eu observo 1%, é 1 FPS a diferença. Aqui, ó, no 0.1, a CQ 500 está até mais estável, tá vendo? E o FPS na tela está 2 quadros. E a 590, 52 quadros, ganhando da 1660. Olha que interessante, isso aqui no Metro Exodus.
E se você põe um processador aí como um 10100, um 3100, um 3500X, um 3600, um 10400, um 9400, essa diferença é um pouquinho menor, porque não são processadores high-end, são de entrada barra intermediário. O The Witcher 3, você já tem uma diferença mais elástica. Você vê que a 1660 está com 77 frames e a 5500 está com 69. Aí já é uma diferença de 8 FPS, né? Já é uma coisa mais forte, já é uma coisa mais perceptível. E a 590 está fazendo 72 frames de média, né? É uma diferença aqui de 5 frames. Então, aqui no The Witcher 3, a gente observa claramente uma vitória clara para 1660. Então, vitórias claras foi no Jedi, 14 frames, no Control 6 frames, e aqui agora no The Witcher 3, que é uma diferença de 8 FPS. Então você tem 3 jogos, uma vitória mais elástica em prol da 1660. E quanto a SIG 500 nesse teste que ele fez, a gente não viu vitória. A gente não viu que ela teve uma vitória elástica em todos esses jogos, né? Observem aquilo que eu estou falando. Num processador mais simples, como um 10100, um 9100, um 3100, um 3300, um 3500, um 3600, um 10400, esses processadores de entrada intermediários, essa diferença tende a ser um pouquinho menor. As placas tendem a ser um pouco mais parelhas. Então o cara testou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Em 8 games, a gente teve basicamente 5 empates técnicos, ou próximo disso. A gente teve 3 vitórias para 1660. Voltando agora para a placa, então eu vou repetir aquilo que eu venho te falando. Essa placa aqui, ela é uma placa muito boa, né? Ela evoluiu bastante quando a gente pega os testes do Lucas Peperaio no início do ano. A gente pega esse último teste que esse streamer fez, você observa que tem uma evolução legal para a SIG 500, ela está encostando na 1660. Mas mesmo no último teste que a gente observou, em 8 jogos, em 3 jogos, a 1660 se sobressaiu, né? Só que na grande maioria, que foi em 5 jogos, teve um empate técnico, uma diferença muito pequena de uma placa para outra. Só que, por que eu ainda insisto na 1660? Por conta do NVENC, que você não tem perda nenhuma em live stream, então para lives a 1660 vai ganhar da SIG 500, e por conta também, que eu insisto mais nela, com os 2 anos de garantia, e a estrutura da placa ser um pouco melhor do que a da PowerColo. Entendeu? Então você tem 3 fatores que me fala te recomendar essa placa. Como com o cupom você vai comprar por 1.520, a diferença é de R$ 70. Para 2 anos de garantia, na minha opinião, já vale a pena. Uma estrutura melhor, vale a pena. E o NVENC, entendeu? Então, e assim, aí dá para recomendar, porque nos processadores mais simples vai diminuir um pouco essa diferença. Então as placas são lado a lado, só que 2 anos de garantia, NVENC e uma carenagem melhor, entendeu? Por isso que a gente indica essa placa. Eu espero que você tenha gostado, Deus abençoe a sua vida, tamo junto e até a próxima.